Yeah. Yeah. Opa, bora! Tudo bem, gente? É assim, desse jeito, começando mais um Manchinha Cast pra você que tá ligado junto com a gente, independente do horário, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Seja muito bem-vindo a mais um super episódio e hoje tá imperdível, tá bom? Tá super top, então fica aí junto com a gente, já se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, não está inscrita, não custa nada, dá aquela força pra gente, só clicar aí no botãozinho de se inscrever, tá bom? Ativa o sininho também, para você receber todas as notificações aqui do Manchinha Cast, sempre quando rolar uma super entrevista, você vai ficar sabendo em primeira mão, tá joia? Aí já quero aqui agradecer aquela galera que tá aparecendo na sua tela aí, né? Aquela galera que tá dando aquela força pra gente, né? Participando junto com a gente também, fazendo o Manchinha Cast acontecer, tá? Então, muito obrigado aos ovos Manchinha, os melhores, os maiores, aquela gema linda, muita clara para você, muita proteína. Então, ovos Manchinha, os melhores de 3 rios, chama no zap, tá aparecendo aí na sua tela, tá bom? Agradecer também a Maitê Dari, fotografia, que tá fazendo o maior sucesso aí. Tem que agendar o meu ensaio de marca pessoal, hein? Vamos lá, vamos fazer o meu ensaio de marca pessoal. Agora já tô com a bag nova, tá? Então já dá pra gente agendar, beleza? Agradecer também a Consuelo Morada Lanches, que ontem fez o meu atendimento, né? Ontem o pedido foi no Morada Lanches. Muito obrigado, parabéns, lanche super top. Açougue Dois Irmãos também lá na Vila Isabel, em frente ao Vila Nobre. Grande abraço pro Cezinha, carne de qualidade e procedência. Então muito obrigado ao Açougue Dois Irmãos. Tá tudo passando na tela pra vocês aí, tá? Só anotar o número e fazer contato. Beleza? Então bora ler a biografia dessa super convidada que está com a gente aqui hoje. E ó, se você quer dar uma mudada no seu estilo, tá? Se você quer se vestir com autoridade, se você quer passar a informação correta sem falar nada, simplesmente através do jeito de você se vestir. Se você quer fazer a comunicação assertiva, então você vai ficar ligadinha nesse episódio, beleza? Então, deixa eu ler aqui um pouquinho a biografia dela. Não vou falar o nome não, mas ela é mãe, tá? Consultora de imagem e estilo, pós-graduada em marketing pela FGV, foi empreendedora na moda circular por 6 anos, sua formação acadêmica foi em Direito e ela atuou como advogada e servidora da Defensoria Pública de 3 Rios antes da sua transição de carreira. Corta para ela, Cecília Monerá, junto com a gente. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, muito honrada de ter... nesse programa aqui que recebe tantos empreendedores importantes aqui da nossa região. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Bacana. Pô, a honra aqui é toda nossa. Ó, deixa eu te falar. Eu tô vendo aqui algo que eu não sabia. Você era formada em Direito, é isso? Sim. Eu fui advogada. Você foi advogada? Eu fui advogada durante uns anos. Eu me formei em 2016. E aí eu me formei, assim, foi uma faculdade que eu fiz muito feliz, assim, eu adorava. Você queria advogar? Me formei super, eu era aquela que os amigos pegavam o caderno na sala da Xerox, sabe? Então, assim, e aí quando eu fui pra atuar, né, quando eu fui pra prática, eu fiquei muito frustrada. Muito, assim, com a minha profissão, sabe? Eu já tava ali atuando, assim, falando... Eu sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu tinha acabado de me formar, então assim, era o caminho natural, né? Natural. Pra seguir. E aí eu atuava como advogada, na época, no escritório do meu ex-marido, lá em Paraíba do Sul. E aí eu passei no concurso da Defensoria, que foi a primeira turma de... Gente, agora, esqueci o nome do cargo que eu exercia lá. Mas era um contrato temporário. Era um concurso de prazo determinado. Eram 3 anos de contrato ali. Que era voltado mais para essas pessoas recém-formadas e tal. E aí eu passei no concurso, atuei aqui na Defensoria de 3 Rios durante esses 3 anos. Eu amava o meu trabalho na Defensoria Pública. Porque não era advogando, né? Não, eu fazia... uma parte mais burocrática. Não, eu fazia a mesma coisa praticamente, porque eu era, vamos supor, quase que a primeira assistente ali da Defensora Pública com quem eu trabalhava. Então eu fazia muito, só que eu via um propósito naquilo que eu estava fazendo. Eu atendia, né, os assistidos, eu tinha contato com as pessoas. Então eu sentia que eu estava ajudando, fazendo diferença na vida de alguém ali. E na minha atuação assim, no escritório, né, no particular, eu sentia que era muito...
infelizmente, né, no Brasil, assim, a justiça é mais sobre contatos, sobre do que, de fato, você ser um bom advogado. É mesmo? E aí isso me frustrou muito, então eu fiquei ali atuando, mas assim, um pouco não estava contente ali. E aí em 2018 eu me separei, meu filho tinha 4 anos, e eu estava só na Defensoria Pública nesse concurso. E aí eu tive que começar, né, minha vida do zero. Eu não sou daqui, eu sou de Cordeiro, que é uma cidade... Cordeiro, porque minha tia mora em Cordeiro. Ela é daqui, mas ela mora em Cordeiro. Olha, isso que legal. mesmo. E é uma cidade que, assim, muita gente não conhece, aqui no estado do Rio também, é perto de Nova Friburgo. Cantagalo, você passa Cantagalo ali, você tem em Cordeiro. Isso aí, eu nasci em Cantagalo. A Expo lá é top, né? Isso, vai ter... Muitos artistas famosos, né? É a melhor do estado. Assim. É verdade. Então, eu sou de lá, minha família não é daqui, e eu tive que recomeçar minha vida do zero, né, quando eu me separei. E você recomeçou aqui mesmo, do zero? Isso, porque eu já tinha toda a minha vida aqui, eu já morava aqui há muitos anos, meu filho tinha toda a rotina dele aqui, então eu não queria, eu tinha o meu emprego na defensoria, eu não queria abrir mão de tudo para começar do zero em outro lugar, né, eu já tinha minha rede de amigos aqui, então eu resolvi ficar. Também pelo meu filho, né? Porque já era uma ruptura, né? Os pais estarem se separando. Eu ainda ter que levar ele para um lugar totalmente novo, uma rotina totalmente nova. Então eu resolvi ficar e comecei do zero, tudo. Né? Uma vida com um filho, enfim, com todos os desafios. Então eu parei de advogar, porque eu advogava, né, junto, né, com meu ex-marido. Parei de advogar e fiquei só na Defensoria Pública. E aí foi nesse momento que eu precisei me reinventar, porque eu precisava de uma renda extra, né, para dar conta de tudo que eu tive que fazer sozinha. E aí eu sempre fui muito ligada à moda, assim, eu sempre gostei muito, né, E eu me deparava, às vezes eu abria o guarda-roupa tava lotado de roupa, e eu falava, não tem roupa pra vestir. Que isso, mulher não faz isso não. As mulheres não fazem isso. Eu não passo mais por isso, mas... E aí eu falei, gente, eu vou começar a vender as minhas roupas que eu não uso mais, que estão aqui paradas, não fazem mais sentido, para eu fazer um dinheirinho extra. Tem aquela questão mesmo de o que você não usou em 6 meses, você não vai usar, e é para você se desfazer, alguma coisa assim? Então, depende, isso não é uma regra que vale assim para todo mundo, depende muito do perfil de cada um, mas geralmente, se a roupa tá ali parada há 1 ano, né, quase 1 ano, você não usou, você ficou, hoje eu vou usar. Aí bota e fala, não vou usar hoje não, no outro dia. Então, alguma coisa ali naquela roupa não já tá legal. E aí, às vezes a gente nem sabe explicar o quê, mas às vezes é o caimento, enfim. Sim. E aí eu olhava assim, meu guarda-roupa lotado. Aí eu falei, acho que eu vou começar a vender essas roupas que eu não uso mais pra fazer um dinheiro extra. E aí foi quando eu fiz o Instagram, na época se chamava Reinventa. Que era meio que... E foi um nome muito, assim, intuitivo, né? Porque foi uma reinvenção de tudo, não só... Era, na verdade, uma reinvenção da filha, né? Exatamente. E ali eu comecei uma nova vida, sem muita pretensão, porque eu, de fato, só queria fazer um dinheiro extra. Vender aquelas roupas. Isso, pra ter um dinheiro extra. Só que eu comecei a fazer isso de uma forma muito... esteticamente legal, assim, as pessoas começaram a curtir. Então eu não ia lá, simplesmente colocava foto da roupa no cabide. Aquela no cabide, isso, né, numa parede qualquer. Eu montava o look todo no chão, tirava foto de cima, com sapato, com acessório. E aí as pessoas começaram, e aí comecei a vender, foi dando certo. E até que chegou um ponto que as pessoas começaram pessoas que não me conheciam, assim, né, que não eram minhas amigas nem nada, começaram a mandar mensagem, falaram, olha, eu tenho umas roupas aqui, você não quer vender pra mim? E aí eu falei, gente, quem sabe aí não tá uma oportunidade. E aí, assim, eu trabalho desde 15 anos de idade. Eu trabalhei no comércio durante muito... Lá em Cordeiro? Não, na época eu sou de Cordeiro, com 10 anos eu me mudei pra Friburgo, pra estudar, né, lá que era uma cidade maior. Mas mais oportunidades, assim, a gente foi pra lá. E aí, dos 10 aos 19, 20 anos, eu morei lá. Então, com 15 anos, eu comecei a trabalhar, porque meus pais se separaram, com 13, enfim. E aí, eu sempre trabalhei em comércio, sempre trabalhei com venda. Com venda? Sim.
em loja de shopping. Sim. Já trabalhei em autopeça. É mesmo? Distribuidor. Olha, o outro lado da Sicília que você nem imagina, Eu tá? falo Não tentem enrolar ela quando ela for comprar peça pro carro, não. Vai se dar mal. E eu já passei muito por isso, porque os meninos que trabalhavam comigo, eles me zoavam. Aí eles falavam, Cecília, a gente tá precisando de sei lá, uma peça que não existe no carro, né? Por exemplo, Ah, sério? coisa de Fusca. Aí eu ligava, fazia cotação lá no Rio e tal. Aí as pessoas já me conheciam. Eu falava, Cecília, isso aí não existe, não Tô te existe essa zoando. peça. Mas aí eu peguei peguei as mães. Mas aí, como eu sempre trabalhei com venda, né, nesse tempo todo, eu tinha uma facilidade de vender. E aí eu comecei a pegar essas roupas dessas outras pessoas. Então a minha casa, a sala não tinha sofá, não tinha nada, eram araras na sala de roupa. E assim eu comecei a vender. E aí aquilo foi aumentando, até que eu comecei a fazer, porque eu nunca tinha empreendido, né? Sim. Nunca tinha tido um negócio. E como o meu negócio começou, acho que como 99% dos brasileiros começam a empreender, não por uma questão estratégica, por necessidade, Sim. né? Porque precisa de dinheiro para pagar as contas no final do mês. Então, assim, é muito difícil a gente falar em estruturar um negócio, em, né, como fazer um negócio acontecer com uma pessoa que precisa pagar a conta de luz no final do mês. Sim. Né? E que muitas vezes não tem essa formação para saber como é que faz um controle ali financeiro, né? Exatamente. Porque não é só a venda, tem todo o backstage ali, né? Que é mais complicado. Muito mais. Administrar, né? Exatamente. Então, eu tinha vindo direito, assim, e eu sou péssima em matemática também. Então, já não me ajuda. Mas você, rapidinho, você falou que precisava fazer uma renda extra e você ia vender as suas roupas, né? Aquelas que você não estava utilizando mais, então, enfim. E depois que acabasse, você pensou assim, depois que eu vender tudo, eu compro novas que eu preciso, ou só utilizo para pagar uma conta que outra para começar realmente do zero, né? Assim, de repente você tinha umas pendências, né? Umas contas, pago tudo e continua advogando? Não, na verdade, enquanto eu estava ali vendendo essas roupas, eu estava procurando emprego. Você estava procurando emprego, CLT. Porque eu tinha meu filho de 4 anos, então eu precisava de uma coisa certa ali no final do mês, né? E advogar para você, abrir o escritório assim, não. Você já estava frustrada naquela. Até porque você precisaria talvez de uma estrutura para poder oferecer um serviço de advogada. Eu ia pagar, né, um aluguel, tendo que pagar o meu aluguel em casa, tendo que pagar as contas do meu filho, enfim. Então eu não tinha essa estrutura naquele momento, eu estava procurando emprego, por isso que eu falo que eu empreendi realmente de uma forma muito... Porque eu precisava avulsa, mesmo, né? Não foi pensado. Então, no início. E aí ali, conforme eu fui pegando essas roupas de outras pessoas para vender, eu falei, não, peraí, então agora eu tenho que começar a estudar sobre isso, entender sobre isso, porque aí eu estava lidando com coisas que não eram minhas mais, né? De outras pessoas, eu precisava prestar conta. E aí ali eu comecei, lá em 2018, a fazer os primeiros cursos, assim, eu fazia curso gratuito mesmo, porque não tinha como investir naquele momento. E bacana que tem muita informação hoje em dia, né? Você seguia alguém também que fazia isso? Você começou a seguir alguém da moda? Ou você já seguia porque você falou assim, eu sempre gostei de moda. Sim. Então mesmo advogando você já seguia? Sim, e eu sempre gostei muito, eu sempre fui consumidora de moda circular. Pra quem não sabe o que é moda circular, é o famoso brechó, né? São roupas usadas. Sim. Pô, bacana. E aí... Só que você tinha muito preconceito, né? Assim, há um tempo atrás, né? Nossa, comprou roupa do brechó, do bazar, aí, não sei o quê, né? E aí, isso, na verdade, começou a ser o meu propósito dentro do meu negócio. Que foi desmistificar a moda circular, né? A moda de brechó. Porque aqui, principalmente nessa região mais interiorana, as pessoas não têm muito não tinham muito essa... Isso em capital já é muito forte. Eu assisto muito pequenas empresas e grandes negócios. Tem as socialites que elas levam as roupas, elas fazem trocas. Chegam lá, entrega uma, pega a outra para ir para festa, para ir para balada. Exatamente. Né? Elas vão lá e trocam. E isso é uma prática, assim, né, de muito centenária, muitos anos, assim. Então, o brechó. E aí, só que geralmente, né, nessas regiões interioranas, as pessoas têm um pouco mais de preconceito, né? Porque todo mundo conhece todo mundo, aquela coisa.
Então... Acho que talvez até porque como o bazar é exposto. Porque geralmente a pessoa expõe num cômodozinho precário, com pouca iluminação, aquela pilha de roupa jogada, né? Não é algo tão organizado para que receba o valor. Vou chegar nesse ponto que foi quando eu coloquei que eu empreendi durante 6 anos, né, na moda circular, porque existe uma diferença entre bazar, brechó e loja de consignação, né? Bazar são aqueles bazares de igreja que são beneficentes, sim. que a pessoa vai lá, doa aquela roupa ali para ser, né, doada para outra pessoa, ou que você compra por um preço muito, né, muito baixo, para ajudar, de repente, a igreja, o centro espírita, enfim. Sim, esse é o bazar. Esse é o bazar. Brechó são peças que a pessoa, a dona do brechó, vamos supor, ela vai em outros lugares, ela garimpa essas peças que passam por toda a questão, ela lava essas peças, cuida e tal, e expõe lá para venda. Então essa peça é dela, ela comprou, colocou no brechó e vendeu. A loja de consignação é diferente. A pessoa vai lá com as roupas, olha, Cecília, eu tenho essas peças aqui em casa que eu não estou usando mais. Essas peças passam por uma curadoria, né? Passavam por uma curadoria, ficavam comigo em consignação. Então, olha, se vender, beleza, eu vou te passar essa porcentagem. Se não vender, eu vou te devolver. Então tem essa diferença. E geralmente as lojas de consignação são lojas que a apresentação delas, hoje em dia os brechós também, gente, os brechós, assim, existe brechó de tudo quanto é nicho. Existe brechó só de roupa de alfaiataria, existe brechó só de roupa vintage, só de roupa contemporânea. Então, assim, é um mercado que cresceu muito e tende a crescer cada vez mais, né? Sim. Porque a gente tem muito mais roupa no mundo do que pessoas para usar. Então, a tendência é sempre crescer mais esse mercado. Então, ali começou eu comecei a fazer esses cursos. Então, eu fiz curso de tudo que você pode dar ali. Eu comecei a fazer curso de posicionamento, de branding. E comecei a entender um pouco desse universo, e isso lá em 2018. E aí, aquilo foi indo até que em 2019, eu tive uma oportunidade, no final de 2019 ali, eu tive a oportunidade de abrir uma loja física do brechó, lá em Paraíba do Sul. E aí, obviamente, me bateu uma insegurança enorme, porque você ter um espaço físico é uma... Você já entra, você já começa com o time do mês, né? Exatamente. Então, assim, já é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que pagar, vendendo ou não vendendo, se o mês foi bom ou ruim, você tem que pagar aquelas contas ali, né? Mas, eu fui, abri a loja, foi um sucesso, assim, na época, foi super legal. Eu tive a ajuda de várias pessoas, eu gosto de falar isso, porque às vezes a gente faz... eu vejo pessoas fazendo discursos, assim, de que eu cheguei até aqui, e ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sim. A gente precisa de oportunidades, né? Só que a gente precisa estar preparado também para essas oportunidades. Para agarrar essas oportunidades. Então, hoje, por exemplo, né? Estar aqui é uma oportunidade de falar com pessoas que talvez não me conhecem, nunca ouviram falar de mim, que estão me escutando aqui. Mas se eu não tivesse me sentido preparado, não tivesse aceitado essa oportunidade... Ou se você não tivesse também se preparado, pode ser que você ia chegar aqui e não ia conseguir entregar nada e não ia te ajudar em nada. Assim, né? Não ia... Então eu falo isso, que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, mas a gente tem que estar preparado para agarrar essas oportunidades e fazer o melhor com elas. E aí eu abri a loja, foi um sucesso. Eu fazia eventos na rua, que a loja era na rua, assim, né? De frente, né? De frente. Então a gente ia lá na prefeitura, conseguia fechar a rua no final de semana, fazia evento, chamava outros empreendedores. Eu sempre gostei dessa coisa colaborativa, sabe? Chamar outros empreendedores para... Porque eu acho que um ajudando o outro. Com certeza. Né? O seu cliente pode virar meu cliente, meu cliente vira seu, e assim a gente vai crescendo. E aí isso foi 1º de novembro de 2019, e aí tava indo super bem, veio a pandemia. Em março. E aí foi aquela coisa, porque assim, eu tava começando, eu não tinha capital de giro, né? Pra aguentar, tipo, beleza, vou ficar 3 meses aqui, se não vender nada, Então eu não tinha isso. E aí eu decidi fechar a loja, porque era melhor fechar do que eu ficar com uma dívida depois que eu não consegui pagar, né? E aí eu fechei a loja. E aí, por causa do meu posicionamento, da forma que eu me colocava ali no Reinventa, o jeito, né, que eu fazia o meu trabalho, uma amiga que hoje mora nos Estados Unidos me chamou para trabalhar na marca dela. E aí eu fui
topei também. Fui como diretora criativa da marca dela. Ela tinha uma marca de biquínis, de roupa assim, que produzia no Brasil, a gente produzia no Brasil, mas vendia lá fora. Então eu fazia toda essa parte. E aí foi muito legal, porque eu tive contato com toda essa questão, sabe? Desde do criativo. Todo o processo de criação. Exatamente. Do marketing. E aí foi quando eu resolvi também fazer a pós. Eu fiz uma pós em marketing, que eu acho que também foi bem legal, me ajudou muito, assim, me deu essa base, essa bagagem para hoje trabalhar também, fazer o meu trabalho do jeito que eu faço. E aí eu trabalhei, tive minha filha mais nova, engravidei, tive minha filha, aí fiquei 1 ano e meio da minha filha, assim, dedicado à maternidade, trabalhando ali, só que eu trabalhava home office, então era mais tranquilo, né? Porque a empresa era lá nos Estados Unidos, então eu trabalhava... A empresa já era nos Estados Unidos. Uma vez ou outra eu tinha que ir ao Rio, resolver alguma coisa, na fábrica e tal, mas era mais home office, então eu tava ali em casa. E aí eu amamentava, né, exclusivamente, então era leite materno, então eu tinha que estar ali disponível também para dar mamar. Isso também é uma outra coisa que eu falo, né? Empreender é desafiador para todo mundo, mas eu acho que para as mulheres é ainda mais desafiador. Demais. Todas as questões que a gente enfrenta, não só físicas, né? Sim, demais. Quanto isso, muitas são mães e aí precisam se dividir ali entre, né? A gente tem estudos que mostram que a maior parte das mulheres que empreendem são mães solo. Então, olha só. Que precisam ali pagar as contas no final do mês. Então, não dá também pra gente ficar, às vezes, se comparando, né? Com pessoas que têm rotinas e vidas completamente diferentes, porque eu falo que todo mundo não tem as mesmas 24 horas. Exatamente. Né? Eu concordava muito com isso. Não, todo mundo tem as mesmas 24 horas, por que você não pode? E às vezes, até se eu não me engano, até o Geraldo Rufino fala, eu sou muito fã dele, e ele fala isso, mas aí eu vou e discordo dele. Eu falo assim, cara, esse cara é incrível, mas nesse ponto eu vou ter que discordar, né? Quando eu escuto isso, quando eu escuto um homem, geralmente é um homem, falando isso, né? Que todo mundo tem as mesmas 24 horas, eu falo, então eu vou te colocar aqui 2 filhos. Exatamente. Para você alimentar, dar banho, levar pra escola, fazer dever. Isso. E brincar e tá ali cuidando, fica doente. Você tem que... Porque no final das contas, quem é que falta o trabalho quando o filho fica doente? Exatamente, é a mãe, né? E tem até aquele outro ponto de vista, vamos colocar até mesmo homem com homem, vamos dizer assim, né? Homem com homem no sentido dele, vamos poder, ele tá falando, mas um homem que mora lá no Rio de Janeiro, São Paulo, que pega um ônibus, exatamente, 4 horas de ônibus, 2 horas até um ponto, depois mais 2 horas até outro, e o outro que tem toda uma... de carro foi 20 minutos no trabalho. Exatamente, então, né? 2 pessoas do mesmo sexo, mas... Cara, o cara tá 4 horas ali espremido no metrô, tá no seu... mas aí ele vai lendo um livro, vai ouvir. Cara, não é assim. Você não consegue produzir. Ele pode tudo bem, ir ouvindo, lendo, mas produzir é diferente. Não é a mesma 24 horas todo mundo. A pessoa já chega no trabalho cansada. Né? Ela já chega no trabalho, às vezes, cansada de tudo da jornada que ela passou pra chegar. Exato. Até mesmo das mulheres. Aqui não tem filho, para que tem toda essa rotina. Sim, eu falo isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber, entender, assim... Procurar ser o melhor que a gente pode, estudar, né, dentro das nossas possibilidades, do que é possível, mas sempre entendendo também as nossas limitações, assim, até onde a gente pode ir, né? E aí ali eu fiquei 1 ano e meio com a minha filha, pude fazer isso, porque eu estava trabalhando de casa, eu consegui amamentar, né, Olivia, 2 anos e 3 meses exclusivamente, então isso era uma coisa que eu queria muito. Excelente. E aí eu acabei saindo desse trabalho que eu tava e me veio muito a vontade de voltar. Eu não parei, na verdade, com Reinventa, né? Com o meu brechó, eu fazia em casa na pandemia. Eu tirava as fotos em casa, fazia mais com as minhas roupas, assim, também. Mas eu não deixei de fazer porque eu gostava muito de fazer aquilo. Eu fazia com muito gosto. E aí, quando eu parei de trabalhar ali, eu conversei com meu marido e falei, eu quero voltar, assim, e agora eu quero voltar de uma forma diferente, assim, agora eu tenho como... Muito mais bagagem. Né? E tem como, assim, sentar, estruturar meu negócio. Então eu sentei, comecei a estudar sobre concorrência, sobre o mercado de segunda mão aqui na nossa região. Então eu vi que tinha um gap de mercado, que assim... Aqui em Três Rios, Paraíba, aqui na nossa região, tinham muitos brechós que eram como que eu tinha, o Reinventa, que era uma coisa feita meio que ali, né, improvisada,
mulheres que precisavam mesmo fazer aquilo, mas não tinha um brechó mais com essa cara de loja de roupa, sabe? Uma coisa voltada mais pra moda mesmo. E aí eu comecei a estudar, fiz pesquisa até com as minhas clientes, assim, no Instagram mesmo, sabe? Sobre... E aí foi quando eu fui estruturando, fiz toda a base da minha marca. E aí nasceu a Mute, porque eu precisei trocar o nome. Reinventa, porque já existia uma marca registrada como Reinventa. Eu falei, eu não vou começar uma marca e depois lá na frente eu ter que trocar tudo, não faz sentido. Então, como eu já ia fazer um rebrand, né, vi com uma cara mais madura, mais polida, assim, eu falei, então é nessa hora que é hora de trocar o nome mesmo. E aí eu fiz todo um estudo e criei esse nome Mute, que vem de mutante, que é como se fosse uma transformação, uma mutação. Uma mutação daquilo que já existia, né? Que já existia ali, o meu trabalho desses anos todos. E aí... E foi o nome que veio assim também? Como Reinventa? Foi o nome que veio muito essa palavra mutante, mas como era muito grande, então eu fui tentando adaptar e aí fiz essa abreviação. Assim. Então eu fiz todo o trabalho de branding ali, foi até com as meninas da Eleva, que hoje são minhas amigas, mas viraram minhas amigas por causa disso, a Thaís e a Ju. Então a gente fez todo um trabalho de branding ali, de construção dessa marca. E aí eu lancei a Mute, que tinha uma loja física ali na Galeria Marta Dutra. Onde que é a Galeria Marta Dutra? Ao lado da prefeitura, entre a prefeitura e a Macpão ali. Sim. Tem uma loteria ali. Sim. Era ali naquela galeria. E aí foi assim, um sucesso, porque eu de fato coloquei todos os meus esforços ali, fiz uma coisa mais voltada para moda mesmo, fashion, e comecei a trabalhar com marcas mais caras. Então eu precisei educar o meu público, o meu cliente, para entender que ele ia comprar uma peça de segunda mão, mas que não ia ser uma peça de 10, 50 reais. Né? Porque eu trabalhei com marca de luxo, né? Com bolsas de luxo. Então, eram peças mais caras, realmente. Mas, de qualquer jeito, era mais barata que do mercado. Vamos dizer assim, a zero, se você comprar um zero. Sim. Você fazia uma economia ali de pelo menos 30% de uma bolsa, às vezes uma bolsa nova, que nunca tinha sido usada, que estava, às vezes, exposta lá na loja, mas a pessoa comprou e não trocou, perdeu o prazo de troca, nunca usou. Tava novinha e ela fazia uma economia ali de 30%, 40% do valor. Nossa, muito significante. Então, e aí eu tive que fazer todo o trabalho, além do meu trabalho de divulgação do trabalho, né? De fazer aquilo que a gente já tem que fazer mesmo. Teve que reeducar. De educar essa audiência, esse público, esse cliente, para entender que ele estava ali comprando uma peça. E outra coisa, que ele não estava só ali comprando uma peça de segunda mão, uma peça que foi usada por outra pessoa. Ele estava também pagando pelo meu trabalho. Sim. Né? Ele estava também pagando pela experiência de ter uma loja bonita. Exatamente. Um espaço, cheirosa, que ele podia ir lá experimentar. Então, que tem todo esse custo, né? Que às vezes não vem. Não vem. Então, foi um trabalho muito legal. E aí, a Mute estava indo super bem, estava crescendo. Só que eu era como você falou, empreendedor. Né? Eu era desde a contadora até a modelo da minha loja. Então era muito trabalho, porque para quem não sabe, a moda de segunda mão dá mais trabalho, porque são muitos processos para que aquela roupa chegue até ali, né? Tem a curadoria, e aí você tem que mandar isso para a fornecedora aceitou aquele preço, não aceitou, voltou, cadastra tudo, coloca ali, vendeu. Você acaba prestando 2 serviços, né? Para quem está vendendo a roupa, que está ali expondo a roupa, e quem está comprando. Então é muito trabalhoso. E eu com 2 filhos, né? Não tinha tempo para mais nada, eu só trabalhava. Então não tinha tempo, principalmente meu filho mais velho, como ele era mais velho, não demandava tanto, assim, cuidado físicos ali, né? Já era mais independente. Isso, ele começou a sentir muito, e aí ano passado, vai fazer 1 ano agora, ele sofreu um acidente grave, foi atropelado. Que isso? Lá em Paraíba do Sul, na Ponte Nova, e foi um susto, assim, muito grande que eu passei. E ali eu já tava vindo esgotado, assim, de trabalhar muito e de ver que eu tava faltando no lugar mais importante da minha vida, que era pros meus filhos, né? Como mãe ali. Então, quando veio o acidente do Gabriel, assim, aquilo foi um divisor de águas. Falei, não dá pra eu... Porque a vida pode... Aquilo ali veio pra me mostrar que, olha,
amanhã pode ser que você não esteja mais aqui, Exato. ou que seu filho não esteja mais aqui, e aí tá valendo a pena isso que você tá fazendo? E nesse meio tempo que eu tava com a Multi, trabalhando lá, eu ainda tava fazendo curso de consultoria, de estilo. Porque eu queria agregar isso no meu atendimento na loja. Eu via que era uma necessidade das clientes, às vezes, terem um olhar mais profissional para esse lado, e eu queria, por mais que eu gostasse muito de fazer aquilo ali, eu não tinha a técnica, né? Às vezes eu fazia intuitivamente, Sim. não sabia muito bem. Então eu comecei, fiz uma formação enquanto eu tava com a Multi. E aí depois do acidente do Gabriel eu resolvi, assim, falei, não quero mais isso. Porque como a Multi estava crescendo muito, quando o negócio começa a crescer, o trabalho começa a aumentar, né? Porque você tem que botar mais energia ali para aquilo ir, enfim, formar uma equipe maior, você tem que fazer mais investimentos, né? O negócio vai crescendo, você tem que ir junto. E eu não estava disposta a isso, né? Não estava disposta? Não, porque eu não tinha realmente, assim, tempo. E colocar alguém, assim? Eu tinha uma pessoa Você tinha uma pessoa lá? que me ajudava, só que, assim, acaba que quem tá à frente do negócio é que as pessoas toma as queriam... decisões, Sim, entendeu? exatamente. E na maioria das vezes, por exemplo, provador, que é uma coisa que quem tem loja de roupa sabe, que é uma coisa que dá muito retorno, né? Vende muito, né? Reverte muito em venda. Eu que tinha que fazer o provador. Então, é uma coisa que demanda tempo. Então, às vezes, o tempo que eu tinha pra estar vendo financeiro, pra estar vendo isso, eu tava lá fazendo o provador. Então, eu tava sempre tampando um buraco, sabe? Apagando um incêndio aqui, outro ali, e tendo horário pra levar a criança na escola, buscar. Ou então, não fazendo isso, porque o meu filho mais velho, por exemplo, eu não levava nem buscava na escola, nem um dia. Era o meu marido que fazia. Então, eu tava muito ausente em casa, assim. E isso começou a me incomodar muito, porque as crianças estavam já me cobrando. E aí eu resolvi fechar, falei, não, vou encerrar esse ciclo. Caramba, cara. Foi uma decisão muito difícil, mas que... Aí eu falei, mas eu vou encerrar fazendo festa. Vamos fazer uma festa de despedida da Multi. E aí fiz uma festa, as pessoas... Foi muito legal receber, assim, os feedbacks. A Multi, ela ainda é uma referência para muitas pessoas que empreendem, para muitas mulheres. Eu recebo esses feedbacks até hoje, de pessoas até de fora daqui, que me seguiam, que gostavam do trabalho e hoje se inspiram no que eu fazia lá. Então eu sou muito... Talvez esse tenha sido o grande propósito da Multi, de mudar a visão das pessoas sobre a moda circular, por exemplo. Então eu falo que eu cumpri bem esse propósito do papel. E aí eu fechei a Multi e falei, vou me dedicar agora à consultoria, né? Só a consultoria de imagem e estilo. E aí eu fiz 2 formações em consultoria, fiz vários cursos, né, de coisas que são anexas, assim, de coloração pessoal. Fiz vários cursos. E aí, em janeiro desse ano, eu falei, vou começar, ainda meio insegura, falei, vou começar a oferecer os meus serviços, né, vamos ver como é que vai ser. E aí que eu tô, assim, muito feliz com o resultado, tô com a agenda cheia, sabe, de clientes. Eu tenho clientes... de Portugal, tem clientes da Paraíba, de vários lugares, assim. E é muito legal ver como que tudo isso que eu passei, né, construiu e foi base para a pessoa que eu sou hoje, né, pro profissional que eu sou hoje. Então, às vezes a gente fica meio... eu conheço muitas pessoas, principalmente da minha geração, né, os millennials, que não vou aqui divulgar a minha idade, mas... Eu vejo muitas pessoas da minha geração que fizeram isso. Elas foram por um caminho que era o que foi ensinado pra gente. Olha, você vai sair da escola, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, vai casar. E como se fosse uma receita de bolo. Exatamente. E eu vejo muitas pessoas que não ficaram satisfeitas, né, com as suas profissões, com aquilo que elas escolheram e resolveram mudar de caminho. Eu acho que isso, gente, é maravilhoso a gente ter essa oportunidade. A percepção de que não é aquilo. E assim, entender... Por muito tempo eu achava que eu tinha gastado 6 anos da minha vida na minha faculdade, que eu poderia ter feito outra coisa, mas foi a minha faculdade de Direito que me deu, assim, me fez ter pensamento crítico, fez ter a ideologia política que eu tenho hoje. Então ela me fez de alguma forma a pessoa que eu sou hoje. Então é melhor olhar para o copo meio cheio do que eu acho que todas as experiências que você tem na vida... Né? Desde lá, quando eu trabalhava em shopping, que eu trabalhava em autopeça, tudo isso foi me formando a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acho que toda experiência é válida
E o meu caminho foi um caminho de muitas transformações para chegar até aqui hoje. Mutações, muitas. É porque, cara, geralmente as pessoas não param quando a empresa tá crescendo. Você fica ali feliz, tenta dar um jeito e tal, né? Geralmente quando cresce, aí sim a pessoa às vezes acaba até vendendo a empresa, porque cresceu, aparece alguém com outro olhar que quer expandir ainda mais. Olha, eu quero comprar a sua empresa, a sua marca, enfim, né? E pelo que você falou aí, então você fechou algo que já estava sólido para poder começar na consultoria sem estar fazendo isso. Ou seja, você não era conhecida por consultoria. Você começou do zero a consultoria, oferecendo serviços de consultoria. Claro, você já tinha muita credibilidade, porque você já fazia intuitivamente isso. Sim. Né? Como você disse, né? Então, ficou essa base. Quando você ofereceu o serviço, veio essa base que você tinha da Multi, que eram suas clientes? Sim, eu acho que com certeza, porque acaba que muitas das minhas clientes, né, da Multi acabaram me acompanhando também, né? Acompanhando a Cecília enquanto pessoa também, não só ali dona da Multi. Então, isso também foi uma estratégia minha durante quando eu tinha a Multi, né? Eu tinha uma marca muito forte ali, institucional, a Multi, que eu era a cara da minha marca, eu sempre fui a cara da Multi. E aí, estrategicamente, eu falei, não, agora eu vou precisar começar a trabalhar minha marca pessoal também. Porque as pessoas precisam entender quem é que tá. Eu gosto muito desse livro ali exposto, olha só. Todos somos uma marca. Exatamente. E assim, a gente sabe que o comportamento do consumidor ele mudou muito, né, durante os anos e principalmente depois da pandemia. Então eu falo que hoje em dia, eu falei inclusive isso lá na palestra, né, que você ter um bom trabalho, oferecer um bom serviço e um ótimo atendimento é o mínimo que você pode fazer pelo seu cliente. Isso é o mínimo que o seu cliente espera quando ele vai comprar de qualquer coisa em qualquer pessoa. Né? Exatamente. Então, assim, o que mais que você pode... Então, além disso, né, de oferecer um bom serviço, e aí ali, estrategicamente, comecei a trabalhar minha marca pessoal para as pessoas entenderem quem é que estava por trás, qual era a minha... Né, como que era a minha personalidade, enfim... E aí, quando eu migrei, né, da Multi para consultoria, foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha essa base construída, né? Eu não precisei começar do zero Você estava até começando do zero aquele serviço, oferecendo aquele serviço, mas já tinha... Mas a pessoa que estava ali prestando o serviço já era conhecida por aquelas pessoas ali eu já ocupava um lugar na cabeça dessas pessoas. Eu acho que isso que é o posicionamento. E como que era o seu relacionamento assim com o cliente? Com aquela cliente, com o cliente? Até porque são mulheres, né? Então, cada uma tem um dia bom, tem uma que vai ali por um motivo num dia bom, quer se presentear, tem uma que às vezes não tá num dia bom, mas quer, através daquela compra... Às vezes até mesmo só por questão de consumir, né? As pessoas, no geral, às vezes compram alguma coisa para se sentir bem, né? E como que era essa relação com elas? E todo esse entendimento de quem tá num dia bom, quem tá num dia ruim, tá ali só para comprar para se sentir melhor? Não sei, você tem aquela cliente muito exigente? Como que era aquilo? Eu falo que assim, essa é a parte que eu mais gosto do trabalho, que é lidar com pessoas, né, atender. Então eu sempre fui eu tava ali na frente atendendo, e tinha cliente que ia, inclusive, lá só pra conversar às vezes, sabe? Só pra conversar. Não comprava nada naquele dia. Mas uma coisa que eu trago muito da minha experiência como vendedora desde os meus 15 anos, né? Então assim, são 20 anos. Eu tenho 35 anos, né? São 20 anos aí. Você falou a idade, é isso. Você falou que não é... Mas não tem problema nenhum, gente. E você nem sabia, né? Quando você estava lá fazendo um atendimento de loja, de shopping, alguma coisa assim, eu acho que a maioria, porque começam muito jovens, eu acho que não tem nem noção sobre a venda. Acho que ela tá ali, eu acredito até, porque a gente entra como consumidor e você vê que a pessoa que está te atendendo, ela não tem nenhuma bagagem assim de venda. Parece que o patrão pegou a menina do rostinho bonito, alguma coisa assim, ele coloca ali e mal sabe ele que é ela que tem que gerar o lucro da empresa dele, né? E é por isso que eu falo muito também hoje sobre investir na equipe que você tem. Exatamente. Então eu tinha, lá na loja, eu tinha uma pessoa que me ajudava, a Jéssica, que eu sou
Nós somos amigas até hoje, ela era maravilhosa. E eu sempre falei com a Jéssica, olha, não importa quem vai entrar aqui na loja. Não importa como essa pessoa vai estar vestida, ela vai ser atendida da mesma forma. Então, eu tenho clientes, eu tinha, né, clientes lá na Multi, que elas se tornaram clientes, que elas nunca tinham comprado de segunda mão, que elas não tinham até preconceito, mas elas se tornaram clientes por causa do atendimento. Então, isso eu acho que é um pilar, assim, para quem trabalha, né, com serviço, com produto, mas que trabalha com venda, que todo mundo está, de alguma forma, trabalhando com venda, exatamente, né, vendendo seu trabalho, isso é uma coisa imprescindível. E hoje, inclusive, dentro da consultoria, eu tenho um serviço que é para empresas, para marcas, para treinamento de equipe, por exemplo, para quem trabalha com moda, né, no varejo de moda. Sim. Um treinamento para equipes, porque é isso, a gente acaba que é carente. Eu vejo que as pessoas não investem em treinamento para a sua equipe, e isso é um ciclo que, assim, acaba que aquela pessoa que não foi treinada, que não dá um bom atendimento, ela não reverte, talvez reverta em venda, porque às vezes é uma marca que já é consolidada. A marca se vende, né? Mas ela poderia vender muito mais. Muito mais. Não agrega serviço, não oferece isso para combinar com aquilo, então, não tem esse... Eu acho que o meu atendimento, assim, a minha parte de atendimento lá na loja era a que eu mais gostava de fazer. Sempre um atendimento humanizado, então. Sim, sempre. E assim, entendendo isso, eu acho que a gente tem que ter também essa sensibilidade. Até hoje, né, na consultoria, eu tenho vários perfis de clientes diferentes. Eu tenho aquela cliente que vai me demandar mais atenção, que é cliente que qualquer coisa que é mais dependente, sabe? Tá me mandando mensagem assim, olha, eu tô insegura com isso e tal, e eu tô ali pra dar suporte pra ela. E eu tenho clientes que às vezes eu tenho que ficar atrás dela, sabe? Fulana, e aí, vamos... Que é uma cliente mais... Então a gente tem que entender também o perfil de cada um e adaptar, né? E adaptando o nosso atendimento para cada uma delas. E geralmente são mulheres que querem um atendimento pro dia a dia, ou são empresárias, empreendedoras que querem se posicionar melhor? Hoje eu atendo muito empresários, né? Eu atendo de vários ramos diferentes. Eu tenho clientes que são médicos, que são, sei lá, que trabalham com marketing, tem agência de marketing, de todas as que você pode imaginar aí. Mas acaba que eu falo que a gente vive hoje no mundo mediado por imagens. Então, principalmente nas redes sociais. A gente está ali, o que você está vendo ali é uma foto minha, um vídeo meu, né? Quando eu entro no seu Instagram, eu estou ali vendo imagens. Então, como a gente está se colocando ali, vai ditando como as pessoas estão... É o que eu falo, o posicionamento, na verdade, de marca, que lugar que o seu cliente coloca quando ele pensa em você, sabe? Você ocupa um lugar. Que lugar é esse? E isso vai muito além. Eu acho que é aquilo que eu falei. Tem que ter uma boa entrega, né? Um bom atendimento, um bom serviço. Você tem que se qualificar. Básico, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas pessoas que têm isso, que têm um ótimo serviço, que têm um ótimo atendimento, mas que às vezes não estão bem posicionadas. Por quê? Porque não tem jeito. Hoje em dia... Isso é fundamental, assim, a forma com que a gente se coloca. E aí, quando eu falo como a gente se coloca, é como a gente fala, como a gente se veste, como tá o nosso cabelo, como tá. Tudo isso, né, foi o que você falou aqui antes da gente começar a gravar, que você fazia suas entregas de blusa de malhar, né, com um short de tactel e... Não sei como é que o seu cliente... Tanto que o seu cliente às vezes não sabia se era com você mesmo que ele tinha falado. Exatamente. Ele tinha tido um ótimo atendimento. Sim. Ele tinha... Será que é você que eu falei? Porque assim, a sua imagem às vezes não era coerente com o atendimento que você deu. Um ótimo atendimento que você deu pra ele antes. Então, assim, isso não é sobre... Eu sempre falo isso. Não é sobre você se fantasiar, estar lá de blazer no Instagram falando sobre... Não é isso. Mas é ter uma imagem coerente com a sua entrega, com o seu serviço, com o seu cliente, com quem você está falando, né? É aquilo que eu falo. Às vezes uma pessoa que trabalha com público infantil, ela vai chegar lá vestida, sei lá, toda de terno preto, cabelo preso e tal. Não faz sentido, né? Ela já vai gerar um distanciamento. Agora, uma pessoa que é psicóloga, por exemplo, ela precisa de uma imagem mais acolhedora, mais, né, que não... Então, como também não faz sentido essa pessoa que trabalha com o público infantil andar com roupas infantis durante o dia a dia. No dia a dia. Exatamente. Eu acho que tudo é uma adaptação, assim, a gente vai fazendo.
as proporções e tal, mas assim, pensar no visual, na forma que você se coloca no mundo, é muito importante. Não é, eu achava isso também, né, quando eu ainda não trabalhava com moda, eu achava que isso era uma coisa supérflua. Sim. Sabe? Isso é supérfluo, isso é... Cada um tem seu estilo, Mas cada um se veste como quiser. O nosso corpo, ele é a primeira... Quando a gente fala em personalidade, o nosso corpo é o que vem primeiro. É a primeira imagem que a pessoa vê, né? A gente existe através de um corpo. Exato. E eu falo que a gente só existe publicamente vestidos. Sim. A gente não faz nada, a gente não vai no mercado pelado. Exato. Então, para você sair de casa, que seja para ir no mercado, para ir na padaria, fazer qualquer coisa, você precisa se vestir. Então, assim, e essas escolhas, por mais que elas não sejam conscientes, né? Ah, hoje eu vou botar aquela blusa tal, porque por mais que você não faça isso, você fale, vou botar essa blusa aqui. Se você for olhar para o seu guarda-roupa, você tem recorrências, assim, de escolhas que vão muito, dizem muito sobre a sua personalidade. Então, assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é muito voltada para essa coisa da sustentabilidade, da coisa mais... E se você olhar ela na rua, você vai saber que você vai ler ela como uma pessoa assim. Tá levando essa bandeira. Muitas vezes sem ela pensar, sem ela fazer isso de forma consciente, entendeu? Então, eu acho que quando a gente está falando de empreendedores, de marcas que estão ali para se posicionar estrategicamente, ter uma estratégia, né, de pensar como se colocar, de como aparecer, é fundamental. Tem algum tipo de serviço que você nota que é prestado, que você olha e fala assim, pô, essa pessoa podia se vestir de outro jeito, ou essa empresa, isso acaba ficando em você, né? Você entra num lugar e fala, pô, não tá comunicando do jeito... Isso acontece direto, porque assim, é óbvio que eu não, né, é uma questão de ética, eu nunca vou falar isso. Mas acaba que a gente fica com esse olhar muito apurado. Clínico, né? Então, às vezes, você chega num lugar que é um lugar, por exemplo, todo feito para um atendimento para mulheres. Todo lá claro, em tons claros e tal. E tá todas as pessoas que trabalham lá de preto, sabe? Você vê que tem alguma coisa ali que não tá comunicando. Ou uma pessoa que, às vezes, quer comunicar uma coisa mais... talvez informal, uma coisa mais... E tá toda trabalhada no blazer, Então fica, às vezes, uns ruídos de comunicação, sabe? Que às vezes a pessoa não se dá conta. Entendi. E também tem o outro lado, assim, que você, no dia lá do Conexão Empreenda, que você comentou até sobre você mesmo. Você falou assim, olha, igual hoje aqui, você tá com terninho e tal, né? Um blazer, como é que fala? É isso mesmo? É um blazer. Um blazer, né? E aí você falou assim, mas gente, quando eu vou levar meus filhos no colégio, eu não preciso ir assim, porque na internet você se comunica assim, né? Mas tem um ponto de equilíbrio nisso? Na verdade, o que eu quis dizer aquele dia foi o seguinte, hoje eu estou de blazer, de blusa de malha, eu estou de tênis, tá? Não vou mostrar meu tênis. Eu estou de tênis. Então, tem essa questão da proporção também. Eu não tô aqui... o que eu quis dizer aquele dia é o seguinte, pra mim, não faz sentido andar de escarpão todo dia, o dia todo. Sim. Entendeu? Porque, primeiro, isso não tá necessariamente ligado ao meu desejo de imagem, né? De estar ali, assim, de uma coisa mais poderosa, né? Mais de autoridade, assim, nesse sentido. Mas até pra quem precisa, talvez uma advogada, vamos supor, né? Uma pessoa que tem isso como desejo de imagem, como necessidade mesmo no trabalho dela, tem formas da gente adaptar, sabe? Por exemplo, será que essa pessoa precisa andar assim todos os dias, o dia todo, para ter uma imagem coerente? Não, existem várias formas da gente fazer isso. Então aqui hoje, por exemplo, a minha roupa, ela é um exemplo disso. Eu tô de blazer, mas eu não tô com terninho. Sim. Eu tô de blazer, eu tô de calça de tecido, eu tô de tênis. Então quem me vê na rua não vai me ver como uma advogada, por exemplo. Né? Então, eu acho que tem isso, assim, de entender também aquilo que eu falei sobre as nossas realidades. São realidades diferentes. Eu preciso levar meu filho na escola, levar minha filha, não sei o quê. E é uma dinâmica diferente de quem, às vezes, vai pro escritório de carro, para na garagem, sobe no elevador, volta, que não vai ter que andar o dia inteiro, que não vai ter que... Então, se ela quiser ir todo dia de escarpão com salto 15, ela consegue. Não vai fazer muita diferença, entendeu? Mas, assim, existem alternativas ao escarpão de salto 15, é o que eu sempre falo, sabe? Que às vezes as pessoas ficam engessadas num posicionamento. Essa coisa do posicionamento de imagem, ela ficou muito
em voga, né, nos últimos anos, assim, principalmente depois da pandemia, que ficou tudo muito online. Sim. Então veio muito essa coisa do posicionamento. E eu vejo uma coisa que ficou meio neutra, muito neutra, né? Todo mundo, se você entra, às vezes você entra no Instagram de uma dentista, de uma advogada, tá todo mundo meio que parecido. Assim, Exatamente. porque ficou convencionado que é daquele jeito que dá a vai impressão ter que é assim. autoridade. Não é, tem várias formas, né, da gente fazer isso. E eu acho que para você ser autoridade em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ter é uma boa entrega, um bom serviço, ter base, ter estudo. Porque eu vejo muita gente que quer meio que pular, às vezes, um degrau, né? Sim. Quer mostrar autoridade que, na verdade, não tem nem experiência para isso, sabe? É uma construção ali. E se a pessoa, às vezes, até entender dessa forma, acaba... Não sei se já aconteceu contigo isso, porque de alguma empresária buscar uma imagem, né? Você ajuda e ela acredita que aquela imagem vai converter em vendas. Uhum. Só que ela não tem um bom atendimento. Ela não tem um bom atendimento. Eu acho que o meu público acaba sendo um público que, por causa do meu posicionamento, é um público que as pessoas vão escolhendo as outras, né? De quem elas vão consumir. Sim. De quem... Então, assim, pra mim, até hoje, não chegou nenhuma pessoa que queria, assim, criar essa imagem, entendeu? Uhum. De autoridade. Pelo contrário, que chegam pra mim são essas pessoas que já são autoridade no que elas fazem. Entendi. E que querem comunicar isso melhor. Que talvez não passem essa imagem tão forte assim na internet. Isso até seria o caminho natural mesmo, é o correto, né? Sim, porque aí eu falo que é uma construção, né? A nossa imagem também ela é construída. E ela é construída com o quê? Com o nosso repertório de vida. Sim. Né? Com as nossas vivências, com o que a gente aprende, com quem a gente se relaciona, que filme que a gente vê, que lugar que a gente vai. Tudo isso compõe a nossa imagem, não é uma roupa. Entendi. Né? Assim, fui ali e comprei uma blusa. Entendi. O nosso convidado passado, o Diogo, né, o nutricionista, o Diogo Trindade, ele comentou, ele falou assim, cara, os meus amigos poderiam ser os que puxariam o meu tapete, em vez de me ajudar. Ele falou, vou dar um exemplo. Formei nutrição. Só que eu saio com os caras pra balada, pra bebedeira, pra não sei o quê. Como que os caras vão comprar de mim o meu serviço quando eu oferecer o meu serviço de nutrição? Porque eu vou oferecer meu serviço de nutrição e eles vão falar assim, cara, como que eu vou comprar um serviço de nutrição com você? Você tava no final de semana com a gente, você anda com a gente, você bebe todas, você, né? Então assim, você não passa essa autoridade, né? Então, onde ele tem que se policiar para não estar em alguns ambientes ou estar com os amigos numa situação onde ele teria que estar aí, né, bebendo bastante e tal, porque isso vai prejudicar ele. Então, em vez de ele trazer os amigos como cliente, ele vai afastar os amigos porque ele não está passando credibilidade nenhuma, né, nessa questão, né? E é isso que eu falo sobre que o posicionamento de imagem, ele não é só sobre a roupa que você está vestindo. Né? Ele é sobre... porque você falou sobre tudo, sobre né? toda tudo. a comunicação não verbal, né? Que a gente tem, assim, nosso gesto, nossa forma de se colocar. Que passa despercebido, né? As pessoas às vezes não pensam nisso. A gente acha que as pessoas não estão vendo, então é incrível isso, assim. E essa questão né, de comunicar com a forma com que você se veste e tal, em questão de lugares também, não é o mais difícil, né, vamos dizer assim, do posicionamento. Por quê? Porque você pode escolher se vestir melhor, se comunicar melhor, né? É algo que essa pessoa não vai precisar estudar. Ela pode ter uma informação, fazer igual no seu caso, buscar o seu serviço para ter essa informação, né? Agora, vamos dizer assim, se ela quiser ser advogada, aí ela vai ter que estudar 6 anos, assim, é mais trabalhoso. Sim. Né? É mais trabalhoso. É claro que eu acho que é essencial, porque você precisa entender do que você vai fazer, do que você vai trabalhar, do que você vai entregar, mas para você se comunicar melhor com o que você vai se vestir e tal, você não precisa estudar 6 anos. Você precisa ter essa maturidade que você precisa se comunicar melhor, buscar pessoas como você para essa orientação. É a mesma coisa assim, você precisa comer bem. Então você entra em contato com o nutricionista, ele vai
Perdão, ele vai te atender, vai te orientar. Você não precisa estudar 6 anos como ele para poder, né, entendeu? Trabalhar. Eu falo, aí que vem o serviço, né? Ele entra ali, a contratação desses serviços vem para preencher essas lacunas aí que talvez a gente tenha. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente mulheres, né? Que têm. É completamente diferente a dinâmica, né? Do vestir da mulher para o homem. Homens você atende também assim? Também. Aparece aquele cliente também? Sim, eu tenho clientes, por exemplo, que fizeram transição de carreira, ou que eram talvez advogados e hoje trabalham com outra coisa e querem tirar um pouco daquela imagem de daquela imagem do advogado, né? Mas que não fique tão uma coisa muito informal, sabe? De tênis e camiseta. Então atendo homens também. E o que eu tava falando, gente? Eu puxei na questão do atendimento de homens, né? Eu acho que era questão porque eu coloquei essa questão, né? As mulheres têm dificuldades de... Como a gente tem uma dinâmica diferente, às vezes as mulheres têm muitas roupas e aí não gostam de repetir roupa. Já postei essa foto no Instagram com essa roupa. E aí eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em entender que a roupa ela é uma ferramenta, né, para você construir uma imagem. Então, a mesma blusa a gente pode usá-la de várias formas diferentes, né, sem que ela pareça igual em todas as maneiras. Então, acho que o meu serviço, por exemplo, essa é a parte mais legal, eu acho, assim, de fazer a pessoa entender que ela tem potencial no guarda-roupa dela, sabe? Que é só mesmo ajustar o olhar e ter um olhar mais criativo. Saturado, assim, criativo, né? Ou então, assim, de não ter medo de talvez explorar, sabe? Experimentar. Eu falo que o estilo ele só existe com experimentação, né? E com prática. É aquilo, igual exercício físico. Você vai na academia um dia, você já vai ter o resultado que você quer. Então é no dia a dia ali. Eu sempre falo com os meus clientes, vai no supermercado, eu quero que monte, que vá arrumadinho, sabe? Que faça que pense no que vai vestir, não é arrumadinho no sentido mas assim, eu vou pensar na roupa que eu vou colocar. Porque é isso que vai fazendo treinar o nosso cérebro para quando vier, por exemplo, você me convidar para vir aqui, eu vou ficar desesperada para saber que roupa que eu vou para lá. Entendi. Fui convidada para uma palestra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Me ajuda, Cecília. Eu tenho esse serviço também, inclusive, né? Mas eu acho que para as minhas clientes eu falo sempre em uma construção de autonomia, para que elas tenham autonomia de, a partir daquilo ali, entenderem como elas querem ser vistas, e aí como usar a roupa como ferramenta para isso. Aqui um parênteses, assim, porque tem coisas que eu não entendo sobre moda e você já tem esse olhar mais apurado. E eu vou falar agora de uma, assim, aqui é um parênteses mesmo, tá? É como se eu tivesse encontrado uma você me explica isso. Aquelas modas, você vê a pessoa desfilando lá, né? Fazer esses desfiles com umas roupas que você não imagina ninguém andando na rua com aquilo. Ou um chapéu muito grande, ou uma... Cara, assim... Como que é aquilo? Como que funciona aquilo? A gente precisa entender primeiro a diferença, né? Existe uma diferença entre moda e estilo. Então, moda é isso que acontece. A moda, na verdade, ela é um fenômeno social, assim. Se a gente for ver, por exemplo, em momentos como a gente está passando agora, em momentos de recessão econômica, de que a gente tem mais conservadorismo na política e tal, a moda vai acompanhar isso, porque ela é um fenômeno que vai acompanhando as mudanças sociais. Sim. Então a gente vai ver roupas talvez mais justas nas mulheres, sabe, mais fechadas. E aí aquilo ali que a gente vê no desfile de moda, ele é como se fosse uma representação disso. Então, aquilo ali não tá ali pra gente comprar e sair na rua. Entendi. Ou ir numa festa. Tanto que você vê que esses vestidos, essas roupas apresentadas por essas grifes, né, pela alta costura, elas são usadas muitas vezes por mulheres em tapete vermelho, por homens também, né, nesses eventos mais isso. Mas não são roupas de fato para você sair na rua. Mas elas ali estão ditando que vai vir, as tendências de moda, por exemplo, vão vir a partir delas. Então, por exemplo, se você vê um desfile, né, como a gente teve no ano passado, com muitas roupas muito justas, mais justas, no corpo das mulheres, muito
acinturadas, você começa a ver, quando você vai numa Renner da vida, você vai numa Zara, você vai blusas imitando aquele, sabe? Aquela estética. Então aquilo ali lança uma tendência, vamos dizer assim, que é repetida de formas diferentes, formas mais uma usáveis. Forma normal. Isso. Que mais é muito usáveis. futurista, assim, sei lá. Exatamente. É uma parada muito... Ninguém manda na rua desse jeito. Mas aquilo ali é uma coisa quase que uma representação artística, né? Daquele... Não é algo que vai chegar na Renner várias roupas daquele jeito ali, não. As pessoas andarem na rua, não. Mas aquilo ali é um termômetro. A gente, por esses desfiles, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo no mundo, de como que... Porque a moda é uma ferramenta, né? Muito forte aí de... Sim, se a gente for olhar historicamente, né? As roupas, elas foram acompanhando todas as transformações sociais que foram acontecendo. Então, a gente consegue, através da história da moda, contar a história da sociedade como um todo. É verdade. Né? É verdade. Você busca aí, às vezes, fotos antigas, roupas dos anos 70, 80, estilo cabelo, Black Power, não sei o quê. E que agora tá voltando, tipo assim, né? Que antes, talvez, há pouco tempo, seria um motivo de zoeira, de bullying, de qualquer coisa. E não, você vê pessoas já com aquele mesmo estilo, às vezes voltam a calça com a boca mais larga, que tinha lá nos anos 60, 70. E é o que acontece que na moda tem essa circularidade, né, de tendências. Por isso que a gente vê agora, o último foi o sneaker, que é um tênis com salto, que usava muito nos anos 2000, que agora voltou para... É um tênis mesmo, e ele tem um salto, como se fosse um salto alto mesmo, que embaixo fica... E ele tem vários velcros assim em cima. Então, assim, isso era uma coisa lá dos anos 2000, que entrou numa coisa de assim, nossa, isso é muito brega, Deus me livre, e agora tá na tendência de novo. Então, as fashionistas aí estão usando de novo. Então a moda, ela tem essa circularidade, essa coisa da calça de boca larga, que foi uma referência, né, lá nos anos 70. Uma hora ela volta. Porque não tem muito como, eu falo, né, não tem como inventar a roda toda hora. Então a moda precisa, para que ela aconteça do jeito que ela acontece hoje, né, dentro do capitalismo, que é para vender tendências, essas tendências têm que se reinventar, né, para poder continuar. E geralmente eles colocam pessoas influentes para poder, tipo assim, que tá muito na mídia, ou que são muito referência, ou admirados, tem muitos seguidores, eles jogam ali uma peça naquela pessoa para poder fazer aquilo ser mais aceito mais rápido no mercado. Total, e aí isso impacta diretamente no nosso estilo pessoal, porque a gente vai treinando o nosso olhar. Então uma coisa que pra gente antes seria... Deus me livre, nunca vou usar isso. De tanto a gente ver aquilo, de tanto a gente ver as pessoas usando, o nosso olho, a gente vai treinando o nosso olho até que a gente passa a achar aquilo... Exatamente. Ok, então acho que eu vou comprar um desse pra mim. Entendeu? Então, assim, a gente acaba incorporando tendências de moda por causa dessa repetição. Então, as marcas, com certeza, usam essas pessoas, né? Essas influencers, essas pessoas mais famosas, assim, pra massificar aquela coisa ali, aquela tendência, para que ela se torne uma coisa meio que normal para as pessoas consumam. Meu pai fala muito assim, né? Ele fala, olha lá a calça daquele cara, tudo rasgado, que tinha um jeans rasgado, então ele fala ali. Ou era algo que muito se usava os famosos, tipo assim, cantor sertanejo, Zezé de Camargo e Luciano, então a calça dele já tinha ali, mas se você andasse na rua daquele jeito, cara, que isso, você não tem dinheiro pra comprar uma calça não, né, coisa feia, a calça tá rasgada, e hoje virou normal, algo, né, e tem calças que são muito rasgadas mesmo, você vê às vezes uma calça feminina que é só uma haste assim de calça de pano e aquele buraco gigante. Calça também, a pescando Cirício ali, caramba, essa calça ela era do irmão maior, era de uma pessoa que era maior, o defunto era maior, né, a pessoa fala assim, e eu mesmo olhava e falava assim, não, cara, a canela tá de fora. Né? E hoje eu vim de moto e eu vi que minha canela tava isso aqui de fora. Porque eu mandei pra minha sogra, falei, costura aí, medi, pra que aparecesse mesmo propositalmente. Com aquele tênis um pouco maior, né? Com aquela sola um pouco maior, não esse daí. E
Porque você vai olhando as pessoas, os caras usando assim e tal, né? Empresários, isso aí fica legal. Só que aquilo não é que fica legal. Talvez é porque o que você falou. O nosso olhar vai ficando treinado a acostumar com aquilo e achar bacana. E hoje o que eu achava, pô, tá pescando siri, cara, o de fundo era maior. Exatamente. Eu achei legal, tô usando. Só que eu já fico pensando assim, cara, na hora que isso sair de moda, eu estraguei um monte de calça. Mas por isso que eu falo que entender o próprio estilo é fundamental pra gente não cair nessas armadilhas. Porque principalmente pra nós mulheres, né? Que o mercado de moda e as tendências são muito mais massificadas, assim, se a gente for entrar em todas as tendências de moda, é insustentável. Sim. Tanto financeiramente, quanto para você acompanhar aquilo, como é que você vai usar. Então, assim, entender o próprio estilo, saber o que faz sentido ou não para você, eu acho que ajuda também nisso, de entender que isso aqui é legal, mas eu sei que não vai funcionar pra mim. Ou então, nossa, isso aqui é muito legal, vou incorporar no meu estilo. E não usar só como uma tendência que vai durar 2, 3 meses e você vai descartar. Entendeu? Tá, mas você falou agora a questão de estilo. Assim, aí me perguntou assim, estilo. Qual é o seu estilo? A sua personalidade. Mas um exemplo que, de repente, o cara, sei lá, ele gosta de rock. Então, ele quer usar aquelas camisas mais estampadas, né? Ou quem gosta do funk quer usar uma roupa mais diferente, a moça quer usar uma roupa mais apertada. Só que aquilo não vai... Na sociedade... Né? Isso aqui eu não tô sendo preconceituoso, não é nada disso. É porque, às vezes, você tem um trabalho que não vai ficar legal você implantar o seu estilo, a sua personalidade, né? Pra você sair na rua e trabalhar de uma forma que você tá, sei lá, com a camisa do Iron Maiden ali e tal, que não vai comunicar bem pro cliente que você... a não ser que você tenha uma loja que venda camisas, né? Daquele estilo, daquele segmento. A mesma coisa, tem uma camisa de esportiva, uma loja esportiva. Então você tá com uma camisa de time, uma camisa com malha esportiva, tudo bem, comunica, né? Mas de repente você tá lá dentro de uma loja esportiva, lá dentro do Planeta Gol, tá lá o Matheus, tá lá o Ademir, e com a camisa de rock, não sei o que, né? Um estilo... Como que a pessoa pode entender isso? Porque ela vai ter que lutar contra a personalidade dela. Então, não, na verdade. Por quê? Porque nós somos seres complexos, né? Nós somos seres múltiplos. A pessoa que gosta de rock, ela não é só roqueira. Sim. Ela é muitas outras coisas e, além disso, ela gosta de rock. E aí, como que a gente pode, por exemplo, para essa pessoa, que o rock é muito importante na vida dela... Mas eu tô falando mais no estilo roqueiro, então, aquela coisa que ele começou na infância, então, até de pintar a unha de preto, cordão, brincos. Essa pessoa hoje trabalha numa empresa que ela precisa de um dress code, uma coisa mais armada e tal. Ainda assim, a gente consegue manter elementos, né, que remetam a essa personalidade, a essa coisa do rock, essa preferência por rock e tal, de outras formas. Porque a gente acaba que aprendeu, né, no senso comum, a gente acha que assim, a pessoa que gosta de rock, ela vai andar com a camisa do Iron Maiden, com a jaqueta de couro, com o cabelo grande. Não. Tem vários roqueiros e várias pessoas que gostam de rock que não andam assim, que não tem esse estereótipo. Então a gente tem que talvez fugir dos estereótipos. Talvez você consiga, de uma forma ou de outra, implementar alguns elementos ali que vão remeter a uma coisa assim, mais que a pessoa gosta de rock e tal, mas que não é uma coisa... Mas ela precisa entender isso, né? Sim, que não mas dá eu acho pra... que isso é uma coisa muito natural. Isso eu dou exemplo da rock, tá, gente? Pode ser qualquer coisa, tá bom? Pode ser um anime. Às vezes você gosta muito de anime, desenhos infantis, e daí você usa camisas ali, né? De bonecos, da Marvel, né? Então, enfim. Mas eu tenho vários clientes que passam por isso, por exemplo, e aí o que eu falo é o seguinte: estrategicamente, quais são os aspectos... Não tem como a gente mostrar quem a gente é, né, totalmente com o que a gente veste. É impossível. Sim. Porque nós somos, como eu te falei, seres múltiplos, nós somos complexos. Tem gente que gosta desde rock até pagode. Sim. Né? E aí, como é que faz isso? Então, assim, o que eu falo que estrategicamente, quais são os aspectos da sua personalidade que você acha que são importantes estarem presentes no seu, sabe, no seu estilo? Então, eu acho que isso já é um ponto de partida, saber quais são esses aspectos. E aí, diante disso, a gente tem formas de fazer isso sem que a gente caia nos estereótipos. Tem infinitas formas. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que
é mais da coisa mais zen, sabe? Uma coisa mais hippie, assim. Mas que ela precisa se vestir de uma forma mais polida e tal, por causa do trabalho dela. Então a gente consegue fazer isso de forma sutil, que não seja aquela coisa sandália de couro com saia longa, que é o estereótipo. Sim. Então a gente consegue fugir do estereótipo colocando ali elementos, sabe? E de alguma, às vezes, num acessório. Então, por exemplo, a pessoa que gosta de rock, às vezes a mulher, né, que tá ali, cresceu daquele jeito, pode estar no acessório, com um spike, com uma... Não necessariamente ela precisa estar vestida daquele jeito totalmente. Entendi. Não, bacana. E aí, gente, tá vendo só? Então é ter essa percepção, ter esse olhar, né? E a Cecília pode te ajudar, né? A produção tá colocado o arroba dela aí? Então, cara, ele é fera, ele é demais, né? Mas fala pro pessoal aqui o seu arroba para que eles possam, porque às vezes, cara, se fosse eu, com certeza, eu teria totalmente essa dúvida, né? Ou resistência, é porque eu acho que eu não gosto de nada no máximo, assim, né? Mas para quem gosta e tem, gostam, né? E tem essa, e vai ficar um pouco assim, não, pô, mas eu gosto desse jeito, eu gosto de me vestir assim, ó. Você vê aquele esquadrão da moda, né? Gente, aquilo não, consultoria de estilo não é aquilo. Não é aquilo? Não. Por favor, pelo amor de Deus. Não é aquilo. Consultoria de estilo não é esquadrão da moda. A gente não tá aqui pra falar o que você vai vestir, o que você não vai vestir, o que você deve ou não vestir. Eu acho que isso é até importante a gente falar aqui, porque eu vejo que a consultoria de estilo, ela ficou muito estigmatizada, assim, principalmente nos últimos anos, com essa coisa, sabe? De achar que eu vou ditar o que você vai vestir. E não é isso. Na verdade, a gente tem ferramentas ali, coisas, né, técnicas, para fazer você se vestir de uma forma mais assertiva, estratégica, de acordo com o que você quer comunicar. Mas sempre respeitando a pessoa que está ali do outro lado, a história dela. Né? Não é falando, olha só, joga todas as suas roupas fora e vamos botar tudo novo. Não é isso. Não é isso. Não, pelo contrário. Eu acho que é até aprender a usar melhor as coisas que você tem no seu armário que faz sentido pra você. Bom, assim, mas tem coisas ali que você olha realmente, né? Ou que a pessoa coloca ou não entende. Olha, eu acho que isso é uma visão muito preconceituosa nossa, enquanto sociedade. Sim. Porque a gente impôs que pra você estar bem vestido, você tem que estar vestido da forma X. E não é assim, como eu te falei, cada pessoa tem a sua história, tem as suas referências visuais, suas referências, né? De vida. Então eu acho que a gente entender que pro nosso estilo existir, o outro também precisa existir. Com certeza tem gente que me olha na rua e acha brega. Sim. Que eu tô vestindo. E tudo bem, paciência. Essa pessoa vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha. Então, eu acho que a gente tirar um pouco desse olhar de julgar, sabe? Que o outro tá vestindo. Isso é brega, isso não é. Isso faz sentido pra ele. Pra mim, não. E tá tudo certo. E assim, eu acho que sair desse lugar de esquadrão da moda, de falar o que é certo e o que é errado, e assim, o que faz sentido pra mim e o que não faz. E às vezes aquilo. E aí. Eu ia dizer que fica muito fácil o que eles fazem, porque, tipo assim, te dá um cartão com 20 mil reais e fala assim: entra nas lojas lá e compram, né? E compra. Mas aí eu ia cair na questão de só dá pra se vestir bem gastando muito. E não é isso. De uma coisa que você não é. Entendi, que você não é. Aquela pessoa tá te impondo aquilo na verdade. Ficar na sua casa agora, jogar todas as suas roupas fora e botar tudo novo, de outro estilo completamente diferente pra você. Você vai ficar à vontade? Não vou ficar à vontade. Não vai, entendeu? E eu falo que qualquer transformação dentro da consultoria, ela nunca é disso pra isso. Ela é uma construção. Então eu preciso sair de um lugar que já existe. O que essa pessoa gosta de vestir? O que ela se sente à vontade? O que faz sentido para ela hoje? E aí, a partir disso, propor algumas transformações, inserir alguma coisa ali para gradativamente, ela ir para o lugar que ela talvez deseje, a imagem que ela deseja. Então nunca olha, você está proibido de usar isso e vai usar isso. Pelo contrário. Sabe? É aprender como usar o que você tem, as ferramentas que você tem, de uma forma mais... Eu ia te sugerir, então, você fazer um programa em 3 dias como se fosse o Esquadrão da Moda. Não, pelo amor de Deus. Não, mas do seu jeito. Desse jeito. Só que aí talvez não adiantaria muito, não sei.
Porque eu acho que ficaria legal você fazer algo assim, né? YouTube, pô, é a nova televisão aí, né? Conseguir parceiro, lojas parceiras e tal, onde você entendesse, claro, aquela pessoa, né? E de um jeito mais né, humano, né? Tratasse essas questões. Mas, como você disse que é uma construção diária, aos poucos ali, talvez num programa somente não daria para estar fazendo aquilo. E além disso, além de ser uma mudança que é gradual, que é um processo, né, para chegar ali, é uma coisa muito íntima. Porque quando a gente fala, às vezes eu vejo isso, tem um pouco de preconceito com consultoria de estilo, porque parece que é isso, parece que eu tô indo lá falando, olha, coloca essa blusa com essa calça que vai ficar ótimo. E ali, na verdade, eu tô lidando com questões com o corpo dessa pessoa, né? Com a autoimagem, como essa pessoa se vê. Então, são pontos, assim, muito delicados que, às vezes, a gente se depara na consultoria, que a gente precisa ter ali... Não é sobre roupas, é sobre pessoas. Eu falo que... Exatamente. Eu falo que a roupa, ela é uma ferramenta, né? Mas ali a gente tá falando sobre uma pessoa, sobre um corpo, sobre um ser que existe num contexto social, né? Então... Eu tô assim, eu tô aqui pra você ver, eu tô parado, porque eu tô assim, gente, eu sou muito preconceituoso. Mas eu acho sabe por quê? Vou te dar um exemplo assim. Você vê... Não, porque assim, realmente você vê... Já viu quando a pessoa fala assim, nossa, perdeu o senso do ridículo, né? Né? A mulher às vezes fala, nossa, viu? A pessoa, aquela roupa colada e o corpo dela, tipo assim, ela é mais cheinha, não sei o que, aquela roupa... Realmente você olha, né? E você fala assim, cara, não tá bacana. Mas então, essa pessoa não... Mas é o que eu acho, isso principalmente disso que você está falando, a gente está falando de uma sociedade extremamente machista, né? Que não julga tanto assim um homem que tá com uma calça colada no corpo, marcando tudo. Então, mas uma mulher sim. E aí é o que eu falo sobre essa questão de que estilo, na verdade, ele é sobre um corpo vestido. E aí, se eu tenho um corpo magro, branco, né? Heterossexual e tal, né? Uma mulher magra, rica, com um vestido decotado, ela é sensual, ela tá sensual. Agora, se eu pego uma mulher gorda, talvez uma mulher preta, gorda, de periférica, e ela tá com o mesmo vestido, ela vai ser lida de outra forma, né? Então, assim, a gente precisa também entender, por isso que eu falo sobre o contexto, que contexto que esse corpo tá existindo. Será que a gente tem essa visão de que, tá exagerado, tá demais pra todo mundo? Não. Entendi. Né? Eu acho que talvez esse olhar... Uma balança, né? Às vezes ele é direcionado para um lugar, né? Que a gente tem que ter cuidado do jeito que a gente vai... E eu falo, gente, que estilo é sobre... a gente não tem que gostar ou não do estilo do outro. É o que eu falei. A gente pode falar assim, nossa, essa roupa eu nunca usaria. Pra mim... Pra você, não faz sentido. Não faz sentido, não gosto, não vou usar nunca. Talvez eu usaria só a calça, ou só... Mas assim, falar que tá ridículo, que aquilo ali essa pessoa ela tá contando alguma história com aquilo ali que ela tá vestindo, né? Então, acho que ter um pouco mais desse olhar, porque pode ser que alguém esteja olhando pra gente assim com também, certeza, né? Com certeza estão. Mas até para aqueles maridos aí, porque tem muita mulher falando assim, mas meu marido, todo lugar que ele vai com a camisa de time. É o meu filho, por exemplo. Todo lugar, camisa de time. Ele bota a calça jeans, eu demoro pra me arrumar, ele vai no restaurante, ele bota a camisa de time. Eu tenho que trabalhar muito isso internamente, inclusive, porque o meu filho mais velho, né, ele vai fazer 12, então, ele vai sempre de chinelo, blusa de time e bermuda. Aí tem lugar que eu falo, Gabriel, então a gente vai pra tal lugar. Hoje, pelo menos, eu boto uma calça, né? Tênis e tal. Mas a camisa de time. Mas é um exercício que eu tenho que fazer de que aquilo ali ele vive aquilo ali, né? Ele joga polo o dia inteiro, ele vê futebol. Então, pra ele tá tudo certo. Dele, Quem casar com ele sabe que ele vai andar com a camisa de time. Quem sabe? Pode ser que daqui a pouco isso mude. Não, claro, Vamos ver. Brincando, né? Mas eu falo que isso, com certeza, ele vai carregar, né? No estilo dele. Por isso que eu te falo que estilo é uma construção que vem desde a nossa infância, assim. Agora vou fazer uma pergunta aqui, mas para mim mesmo, mas no geral, né? No geral, a questão que a gente falou muito sobre o jeito da pessoa se vestir, mas a questão do uniforme. Igual, eu há pouco tempo fiz essa camisa, né? Consegui essa camisa no tom, porque eu trabalho com entrega de ovos, delivery, né? Então, essa camisa, beleza, fui na Taco, comprei 3 camisas assim e estampei a logo, beleza.
O uniforme, ele te ajuda muito a não gastar roupas, né? Porque às vezes você fica pensando, que roupa que eu vou hoje, que roupa que eu vou trabalhar, né, e tal. E às vezes também não comunica nada. Talvez só comunica um estilo. Mas agora falando a questão de comunicar a marca. Comunicar a marca, o que você faz, né? Então hoje eu tô aqui de calça preta, uma camisa assim, beleza, e tênis. Show. Eu pretendo utilizar esse jeito de se vestir como se fosse meu uniforme, né? E comunicar, né, a marca, sei lá, né? Então tem essas pessoas também que tem que ir com uniforme todo dia, né, diariamente. E tá tudo certo? Tá tudo certo a pessoa, né? Tá comunicando desse jeito ou não? Ela teria que fazer coisa diferente, camisa igual hoje, tô assim, eu boto uma camisa polo, não sei o quê. Porque eu falo, questão de estilo. No meu caso é bag, né? Então assim, uma camisa de malha. Acho que não fica tão social em cima da moto, posto de gola, camisa social, né? E acaba comunicando. Então é algo que eu acho que eu preciso aparecer assim, né, para os clientes. Eu acho, assim, no seu caso, por exemplo, eu acho ótimo, porque por mais que você precise de uma roupa, né, como a gente estava falando aqui antes, mais confortável, que seja mesmo uma roupa prática para o seu dia a dia, você tá ali em cima da moto o dia todo carregando, né, uma mochila. Então não dá pra você estar de roupa social. E não é assim que você vai comunicar. Vai ter um ruído ali de comunicação, né? Sim. Você tá com um terno fazendo entrega. Mas eu acho que, assim, ter a sua marca, né? A cor que você escolheu, tudo isso, ter um uniforme dá uma sensação de mais profissionalismo. Exatamente, né? A ideia é essa. Mais profissionalismo. E quem trabalha com uniforme, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que chegam até mim falando assim, eu tenho muita dificuldade durante a semana porque eu trabalho de uniforme. Só que, gente, estilo não é só, mais uma vez, não é só sobre a nossa roupa. Beleza, você tem que ir de uniforme? Mas como é que tá indo? Como é que você tá arrumando o cabelo? Sim. Né? Qual o acessório que você tá colocando? Como é que você tá fazendo sua maquiagem? Tudo isso compõe a nossa imagem, né? E estilo é sobre repetição, é sobre coerência. Eu falo isso, né? Que assim, sabe aquela blusa que você olha assim e fala, gente, isso aqui é a cara da minha amiga fulano. Por quê? Porque de alguma forma aquilo ali se repete no estilo dela e você, quando olha pra uma coisa assim, você lembra dela. Sim. Então o estilo é sobre coerência, sobre repetição. Se todo dia você tá com esse uniforme, a pessoa vai te ver na rua, né? Vai te ver, sei lá, no mercado, vai falar assim, é aquele rapaz que entrega os ovos. Por quê? Isso tá martelando para os seus clientes, né? Tem pessoas até achando que eu pareço o cara do correio, porque é o capacete, a cesta amarela, a pec tá amarela, eu falo, acho que é o cara do correio. Só falta a moto amarela. Mas então eu falo isso, que assim, dá pra gente trabalhar o uniforme, né? De uma forma também que seja, para quem vai desenvolver esse uniforme, que seja coerente com o que a empresa, né, quer comunicar ali. Mas para quem tá ali trabalhando, né, o funcionário, dá pra trabalhar isso aí no cabelo, nos acessórios, no sapato. Tudo isso vai comunicar junto com aquela roupa, né? E a forma com que ela coloca aquela roupa no corpo. Porque não é só vestir a roupa, né? Principalmente no caso das mulheres. Nos homens, geralmente, é só vestir a roupa. Né? É só vestir a roupa. Porque as roupas de vocês são feitas para serem mais confortáveis, mais práticas. As nossas, nem tanto. Então, assim, colocar, de repente, aquela blusa pra dentro, deixar um lado pra fora, o styling que você vai fazer ali, também vai influenciar Dá pra diferenciar. Isso. Bacana demais. Cecília, eu acho que a gente já tá o que aqui? Quase 1h30, né? 1h22, beleza. Passou rápido demais, né? Então, realmente, a gente já tá chegando aqui no final. Então, a galera vai seguir a Cecília. Qual que é o arroba? É @Cecília Monerá, com 2 N's e T mudo no final. E aí lá eu compartilho um pouquinho do meu trabalho, a forma como eu penso, né? E assim, eu tento também não só fazer um Instagram muito profissional, assim, institucional. Então de lá eu coloco um pouquinho da minha vida também, do que eu vivo. Que eu acho legal também deixar bacana. As pessoas sentem parte ali, né? Pra do seu dia a dia, da sua vida. Né? Ver que tem alguém ali que é de verdade, né? Exatamente. Uma inteligência artificial. Isso tá ali, né? Então, gente, tá passando a arroba dela aí na tela, tá bom? Então você pode entrar em contato. O serviço que você presta é pra empresa? Eu tenho serviço tanto pra pessoa física. Pessoa física também ali, que quer. Olha, eu tenho meu guarda-roupa lotado e não sei como combinar minhas roupas.
A gente tem o serviço de montagem de look, é só ir lá e eu faço, né, Você vai até a casa do cliente? O meu atendimento é geralmente, eu faço online também para essas clientes que estão fora, mas quando é daqui, é lá, é mão na massa. Coloca no guarda-roupa, a gente vê o que tem, que faz sentido, o que não faz, a gente monta. Não faz esquadrão não, você não presta, não, bota o C-Trip do lado. Agora uma médica na sexta-feira, e eu fui para lá fazer, a gente montou 61 looks novos, só com peças que ela tinha no guarda-roupa. Que ela nem imaginava. E ela falou, nunca imaginei usar essa calça com essa blusa. Então, é trazer um pouco desse olhar. Então, eu tenho esse serviço. Eu tenho o serviço da consultoria mesmo, né? De estilo, que é pensar o estilo, uma coisa mais profunda, assim, né? De um processo um pouco mais longo. De entender, da pessoa querer mudar um pouco a imagem dela. Então, eu tenho também esse serviço. E tenho serviço também para pessoa jurídica, né? Para marcas, assim. Tanto de treinamento de equipe, quanto de desenvolvimento de uniforme, enfim, tem vários serviços aí que vão lá no meu Instagram, que eu não tô lembrando agora de cabeça, mas eu tenho serviço tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Caramba, bacana. E assim, eu queria te pedir uma dica de livro. Você é uma pessoa que lê muito. Eu não sou muito de ler, mas de repente tem algum... Porque a ideia aqui é inspirar quem tá lá do outro lado, né? E assim, pô, se vocês estão aí desde o início, né, acompanhando o que a Cecília falou aqui, né, acho que, assim, eu posso dizer que você abriu seu coração para poder contar, porque o que eu quero é isso aqui, né, a ideia do Manchinha Cash é inspirar quem tá lá do outro lado a poder insistir ou desistir, recomeçar, né, não tem problema nenhum, como você, vamos dizer assim, você desistiu de advogar. Sim. Eu desisti, eu não quero advogar. Tá tudo certo. E tá super feliz, não tá? Muito. Acho que é isso, né? A gente às vezes passa por processos, né? A gente sofre um pouquinho, sente dor ali. Exato. Mas lá na frente a gente consegue ressignificar. Né? E eu acho que isso é muito importante, assim. Entender que o nosso passado também... não ser refém do nosso passado, mas ter orgulho do que a gente foi um dia, porque foi essa pessoa que fez a gente chegar até aqui, né? Exatamente. Então é isso. Então, pô, tudo que você partilhou aqui, esse início, cara, assim, né? Toda essa dificuldade, né? Que viraram degraus, né? Eu tenho uma frase que é assim: pedras no caminho, eu guardo todas, porque um dia eu construirei um castelo, né? Então, assim, todas essas pedras no caminho, né, cara, que deve ter sido momentos pra você, né, igual você falou, como mãe, cara, pagando aluguel, cara, tô ali sozinho, eu preciso, e tá acabando o contrato, o que eu vou fazer, né? E pra chegar onde você chegou hoje, porque quem às vezes vai entrar lá agora, vai olhar o Instagram, fala, nossa, menina, gente, olha, ela nasceu fazendo isso. Essa menina aqui fazia comercial, tá? Da Parmalat, fazia comercial lá. Então a vida dela é um mar de rosas, eu né? faço Tudo isso. Demais. Né? As pessoas... E assim, hoje em dia, né, falando sobre... Acho que é importante a gente falar isso aqui, porque hoje em dia, com essa era de rede social, principalmente, a gente olha muito pro lado, a gente se compara muito. E a gente não sabe a história daquela pessoa que tá ali, né? Com quem a gente tá se comparando. Então, o que ela passou para chegar até ali? E muitas às vezes é o contrário, né? Às vezes é uma pessoa que talvez teve muitas oportunidades na vida, sim, né? E diferente da gente. Então, às vezes a gente se compara com uma pessoa que largou lá na frente, né? Nessa corrida aí. Então, é tentar olhar mais pra gente, fazer o máximo que a gente pode, o melhor que a gente pode, se inspirar, sim, em pessoas, mas tentar não se comparar, né? Porque isso eu vejo que vai minando, assim, a nossa criatividade, vai minando quem a gente é de verdade. Essa comparação realmente chega a ser terrível. Você fica olhando, parece que tá todo mundo feliz, a vida de todo mundo tá dando certo na rede social. Resolvido, e só a gente que tá ali lutando pra... Né? O livro. Então, antes que eu esqueça. Olha, ultimamente, principalmente nos últimos anos, eu tenho lido muitos livros, assim, específicos pra sua área. Da minha área. Eu tenho feito muitos grupos de estudo de moda, mas eu queria deixar a indicação aqui de 3 podcasts, pode ser? Pode ser, bacana. Porque pode ajudar com pessoas de qualquer nicho. Isso, que são muito legais. O primeiro chama O Corre Delas, que é com a Luanda Vieira. É maravilhoso, eu sou muito fã da Luanda. Corre Delas. Luanda? O Corre Delas, com a Luanda Vieira. O segundo deles é o Bom Dia Óbvios.
Nunca ouviu? Não. Ele, se eu não me engano, Eu gosto muito de podcast. Ele é o segundo podcast mais ouvido do Brasil. É mesmo? Bom Dia Óbvios. Olha, tá vendo, gente? Primeiro a Manchinha Cast e depois é o Bom Dia Óbvios. O primeiro eu sabia, eu não sabia do segundo. Então, Bom Dia A Marcela Óbvios. Ceribelli, ela é filha da Renata Ceribelli. A Marcela tem um livro aí que foi best-seller. Renata Ceribelli é repórter da Globo? Isso. É apresentadora do Fantástico? Não, né? Ela tá sempre no Fantástico. Mas ela Fantástico não, do Jornal Nacional. Não, ela né? tá sempre no Fantástico. Mas a Marcela Ceribelli, que é a filha dela, faz um trabalho muito legal. Ela chama pessoas, assim, profissionais de diferentes áreas para falar sobre vários assuntos muito legal, assim. É uma coisa bem mais profunda. Maneiro. Bom Dia Óbvios. Bom Dia Óbvios, o Corre Delas. E tem um também que é da Lela Brandão, que ela tem uma marca de roupas que é muito legal e que o nome do podcast é Gostosas Também Choram. Ah, é? O nome é engraçado, mas ela também traz muitas reflexões assim, importantes e legais para os dias de hoje, sabe? Para quem trabalha com internet, saúde mental, é muito legal. Qual é o nome dela? Leila? É a Leila? É Lela. Lela? Lela Brandão. Lela Brandão. Isso, já sigam ela também, que ela é maravilhosa. Lela Brandão. O Corre Delas parece que eu já ouvi falar desse nome que eu passando ali, né? Vários podcasts. Esse Corre Delas, ele é específico voltado para carreiras, assim, para trabalho. Ele é bem específico desse lado. A Luanda traz esse lado mais... Só que várias carreiras, né? Só que de pessoas completamente diferentes, assim, famosos, não muito famosos, enfim. E... Inspira. Todos os três, assim, são... Tem episódios que eu escuto, assim, sempre, sabe? Sempre. Bacana. Muito bons. Gente, então ó, o Corre Delas, tá bom? Com a Luanda. O Bom Dia Óbvios, com a Marcela. E Gostosas Também Choram. Com a Lela. Isso. Lela Brandão. Show. Cecília, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem tá lá do outro lado, te ouvindo, independente da área, como eu disse, né? A ideia é inspirar. São pessoas que às vezes querem começar a empreender, pessoas que talvez te ouvindo hoje vai falar assim, cara, não tá fazendo sentido nenhum eu estar nessa área, eu estudei isso daqui, mas pô, não é isso, né? Eu gosto disso, ou não tá feliz, né? Fazendo o que tá fazendo, né? Enfim, para inspirar quem tá lá te ouvindo. Eu acho que é tudo que eu já falei, um compilado de tudo que eu já falei até aqui. A gente vive num mundo hoje que é, assim, muito... Permite a gente, né? A gente tem muito acesso à informação, a gente tem muita... Mas que também, às vezes, suga, né, a nossa energia por causa de tanta... Então, eu acho que é entender isso. Assim, se não tá te fazendo feliz e você tem a oportunidade de mudar, fazer o seu caminho ali, sabe? Aos pouquinhos para tentar mudar, para não se conformar num lugar que não te cabe, que você não tá bem ali. Entender que existem 1000 outras possibilidades, usando, né, o que você construiu até ali. Como eu falei aqui, eu acho que tudo que eu sou hoje, eu devo a todos esses caminhos aí, né? não traçados, né, interrompidos, que me trouxeram até aqui. Então eu acho que é isso. E tentar não se comparar, sabe? Não olhar muito pro lado. E se preparar para ser o melhor no que você quer fazer. Se preparar, é verdade. Você tinha dito isso, né? Se preparar. E se preparar para estar pronto para quando a oportunidade surgir, né? Para você estar ali para agarrar essa oportunidade. Parece que o universo conspira, né? Quando você tá preparado, né? Aí acontece aquilo, você fala, caramba, chegou essa oportunidade. A minha vida, ela foi me trazendo para cá, né? E aí eu tava ali preparada para agarrar essas oportunidades e hoje eu tô muito feliz no que eu faço. Eu encontrei, assim, o meu, sabe? Seu propósito. E eu tô muito feliz. Eu espero que todo mundo aí tenha essa oportunidade também. Bacana. Quero te agradecer mais uma vez, tá bom? Obrigado mesmo pela oportunidade de ter você aqui, tá? Pelo seu tempo, tá? Tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas lá do outro lado. Obrigada pelo convite, muito feliz. Bacana. Gente, então, fiquem todos com Deus, tá? Muito obrigado a você que esteve ligadinho junto com a gente aí, assistindo mais esse super episódio. A gente espera de verdade, tá? Que essa conversa, esse bate-papo hoje possa te inspirar aí do outro lado, tá joia? Agradecer aqueles que estão patrocinando a gente aí, dando aquela força, tá aparecendo na tela aí, tá bom? E, poxa, dá aquela força, não custa nada, se inscreve no canal, tá? Como eu digo, não precisa preencher nenhum formulário, só clicar no botão de se inscrever, tá bom? Deixa seu like.
Não gostou de alguma coisa? Não tem problema não, a gente tá aqui para aprender todos os dias. Deixa sua crítica construtiva também lá no comentário, tá bom? Sugestão também de convidados que vocês quiserem, tá? Enfim, compartilha também com as pessoas que você acha que vai fazer sentido esse bate-papo de hoje, tá? Então, muito obrigado e até o próximo episódio, tá bom? Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui.